Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, graças ao Senhor, para dar continuação ao nosso estudo sobre missões, conforme foi proposto pelo nosso pastor, nós estamos refletindo sobre o tema como fazer missões em tempos de crise. Então, rogando mais uma vez o auxílio indispensável do Senhor, esperamos em Deus que seja um tempo de edificação, de despertamento para nós, também nesta quarta-feira. Vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco mais uma vez, nos auxiliando. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela certeza que o Senhor colocou no nosso coração, de que não levantamos a nossa voz em vão, não abrimos o nosso coração em vão. Temos um Deus que nos ouve. Temos um Deus que nos ouve, então rogamos a Ti, Senhor. Nos auxilie mais uma vez nesta noite. Nos dê, Senhor, clareza para comunicar a Tua palavra. Nos dê um coração desejoso de ser transformado pela Sua palavra, Senhor. Nos auxilie, ó Deus, através do Teu Espírito, para ser fiel à Tua palavra. Nos auxilie, Senhor, para sermos cumpridores, praticantes da Tua palavra, Deus. Quanto a mim, Senhor, mais uma vez eu lhe peço que sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha salvação. Bem, meus irmãos, na última quarta-feira nós iniciamos o nosso estudo de como fazer missões em tempos de crise, e partindo de um panorama, por assim dizer, uma perspectiva bíblica de missões. Como fazer missões em tempos de crise, passa por, primeiro, a gente compreender que isso é um reflexo da imagem de Deus em nós, porque Deus é um Deus missionário, então aquele que é de Deus está em missão. Então, nós fizemos um breve panorama da perspectiva bíblica de missões, desconstruindo e construindo algumas coisas no pouco tempo que tivemos. Por exemplo, alguns de nós, inadvertidamente, pensa que trabalho é fruto do pecado. E, às vezes, pensamos que missões também, elas decorrem, o engajamento missionário, ela decorre do pecado, da necessidade de redenção da criação. Todavia, nós olhamos para a aliança de Deus com Adão e nós vimos que o Senhor, já no Éden, comissionou Adão a povoar a terra, a encher a terra com a sua glória, com a sua imagem. Então, missões antecedem a queda. Nós vimos também que missão não é da igreja, missão é missão de Deus. E a igreja que se reconhece igreja, ela não tem um ponto de partida para missões. Ela está em missão desde sempre. E com isso não existe crise que a detenha. Pelo contrário, nós vimos em alguns exemplos que a crise muitas vezes é provocada pelo cumprimento da missão, em outras ocasiões elas se tornam oportunidade para a missão. Então, foi um momento em que nós olhamos para a história bíblica e vimos homens e mulheres de Deus em missão, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Olhamos para alguns exemplos fora da Bíblia, mas da história da igreja, e saímos com a certeza de que não temos a opção de não estar em missão, que a missão de Deus não depende de circunstância e nem pode ser detida por uma circunstância desfavorável, e que nunca levaremos a cabo a missão sem a certeza de quem nos comissionou, ou melhor, de quem nos mandou fazer a missão. Então, hoje nós vamos refletir ainda sobre o tema de como fazer missões em tempos de crise. Fazer missões em tempos de crise, ela vai demandar da gente redescobrir nossa identidade, pertencimento e o papel em Cristo. Nós precisamos ter uma convicção de quem somos, a quem pertencemos e qual é o papel
né? Se somos o que somos, é para quê? Para que somos o que somos? Se somos de Deus, para que somos de Deus? Qual é o objetivo? Então, hoje nós vamos tentar caminhar, tentando trazer um pouco mais de clareza a essa nossa identidade, a esse nosso pertencimento e o nosso papel como Igreja de Cristo, né? É interessante que no culto do último domingo, pela manhã, o pastor, ele falando acerca de missões, um dos textos que ele leu foi o texto de Isaías. E é muito interessante que o Isaías, todo o ministério de Isaías, ele começa a partir dele se identificar. Ele se identifica como um pecador, como alguém indigno de ser chamado ou enviado por Deus a cumprir o propósito do mesmo, mas depois ele é apresentado, ato contínuo, ele é apresentado ao Deus a quem ele pertence, que é o Deus que não só perdoa, mas purifica de todo pecado, que não só chama, envia, mas capacita para que cumpra aquilo que ele enviou a fazer. Então, a exemplo de Isaías, a exemplo de Samuel, que também foi usado pelo nosso pastor no domingo passado, a exemplo de Samuel, nós precisamos descobrir ou redescobrir quem somos. Precisamos descobrir ou redescobrir como discernir a voz de Deus, ou como discernir a voz de quem nos comissiona. Então, hoje nós vamos tentar identificar melhor essa nossa identidade, o nosso pertencimento e o nosso papel em Cristo Jesus. Para começar, nós vamos estar lendo um texto que está no livro do Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Vistes o que fiz, 4, 5 e 6, melhor dizendo, vistes o que fiz aos egípcios, e de como vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então, nós vemos ali, ato contínuo, a retirada, abraço forte, a mão forte do povo dele do Egito, após ter caminhado com eles até aqui. É muito interessante que essa aliança que o Senhor celebra com Moisés ali, no capítulo 19, onde o Senhor dá a seguir os estatutos, os 10 mandamentos, essa aliança celebrada ali, ela se dá após o Senhor ter libertado, o Senhor liberta o povo, o Senhor cuida do povo na sua peregrinação, o Senhor elimina os egípcios, faz com que eles atravessem o mar vermelho a pé firme, se alimentam com o maná que cai do céu, sacia sua sede com a água que sai da rocha, e então o Senhor estabelece os termos da aliança. Isso é muito interessante, porque o Deus da aliança, ele já cuidava do povo antes de colocar os termos da aliança. E por isso que nós vemos que no verso 8 diz o quê? Todo o povo respondeu de comum acordo, faremos tudo o que o Senhor falou. O povo olhou para trás e reconheceu, olha, de fato esse Deus, o que ele fez aos egípcios, nos carregou sobre asas de águia e nos trouxe aqui. Ele nos trouxe sob cuidado. Então, de modo algum, vamos rejeitar os termos da aliança. E esse texto encontra um paralelo no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro. Vamos estar lendo também o texto paralelo, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. No capítulo 1, versos 9 e 10. Versos 9 e 10.
1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, corrigindo, versos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente, não eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Nós temos no Êxodo o Senhor anunciando ao povo de Israel que eles seriam propriedade exclusiva dele, porque ele, o Senhor, os retirou do Egito, da terra da escravidão, os conduziu à mão forte como águias, eles percorreram a sua peregrinação, foram providos de todas as suas necessidades no deserto, e agora o Senhor lança os termos da aliança. Pedro, já no Novo Testamento, falando aos gentios, ele diz, olha, vocês não eram esse povo da aliança, mas agora vocês são. Vocês agora também foram alçados à condição de sacerdócio real. Vocês que eram estranhos, como Paulo diz, à aliança de Deus, vocês agora são o povo da aliança também. Vocês eram estrangeiros, mas agora vocês fazem parte, vocês são co-herdeiro. Então, a primeira pergunta que a gente vai tentar responder nesta noite é: quem somos? Quem somos? No Evangelho de Mateus, quando Jesus começa o seu ministério terreno, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e é tentado. E é muito interessante, naquele período de tentação ali, o ardil do inimigo das nossas almas, tentando seduzir Jesus, propondo mundos e fundos. Mas o que a gente percebe ali é que Jesus sabe quem ele é, sabe qual é o seu papel, ele não tem dificuldade ante aquela tentação, porque ele tem convicção da missão que ele tem a cumprir. Ele tem convicção de filho de quem ele é e sob o mandato de quem ele está. Então, para que nós possamos nos engajar verdadeiramente na missão de Deus, como nós falamos a semana passada, primeiro nós precisamos entender quem é que nos comissiona, porque é muito comum no nosso meio, e isso não é em si um erro, a gente falar que temos um chamado, que Deus nos chamou, mas no que tange a obra missionária, mais do que nos chamar, Deus nos ordena. Há um mandato que você tem ele em Mateus 28, em Marcos 16, você tem em Lucas 24, você tem ele em João 20. Você harmoniza esses textos e você vai ver que há uma ordem muito clara, não há possibilidade de você não estar em missão. Em João é muito interessante que é totalmente diferente e a gente acaba não recorrendo tanto ao Evangelho de João para ver a missão ou a comissão, mas Jesus em João 20, 21, se eu não me engano, ele diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em João, a nossa missão de missionários, de aqueles que se engajam na missão de Deus, ele ganha contorno sacrificial, o contorno encarnacional, porque é o que Cristo faz, Cristo encarna, ele deixa a sua condição favorável de ser Deus e desce até nós, convive, suporta, vive as nossas experiências, padece e é tentado à semelhança de nós, e dá por nós a vida. E em João, quando ele fala que nós somos enviados da mesma forma que ele foi pelo Pai, está implícito que nós também temos que estar pronto a fazer esse sacrifício, de dar a vida por essa missão, de nada ser mais importante.
Como o próprio Jesus diz em João 10, ele fala: as minhas ovelhas são muito importantes para mim, e da minha mão ninguém as arrebatará. E quando Jesus nos fala que a semelhança dele, enviado pelo Pai, ele está nos enviando, o nosso sentimento tem que ser o mesmo. Nós precisamos nos identificar com Jesus na missão. Nas palavras do missionário Ronaldo Lidório, ele diz que a primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho, não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer, perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus. É se desglorificar para glorificar o seu Deus. É um assombro você ouvir daquele que talvez seja o maior ícone de missões no Brasil. Ele fala que a primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho, que a primeira missão da igreja não é expandir, mas é morrer. É morrer para o mundo e viver para Deus. Não é o que Jesus fala em Mateus, ele fala: se o grão de trigo não morrer, ele não dará frutos. Tem que morrer. Tem que morrer. E quando o Ronaldo fala que a gente precisa deixar os valores da terra, ser revestido dos valores de Deus, se desglorificar e glorificar o seu Deus. Ele pega ali como fundo para trabalhar essa ideia a teologia de Martinho Lutero, que fala, ele contrasta a teologia da cruz com a teologia do homem. Que na teologia do homem, na forma do homem viver, ele quer crescer e ir até os céus. Na teologia da cruz, o Deus Todo-Poderoso, ele desce até a terra. Na teologia da glória de Deus, ele é glorificado ao descer e servir. Na teologia do homem, que é a teologia da Torre de Babel, ele se glorifica, ele se autoglorifica ao subir, ao aparecer. É o que a gente falou no nosso encontro da quarta-feira passada, a diferença de que em Cristo, aquele que está sob a cruz, ele é empoderado para morrer, ou seja, para ser testemunha, que no contexto do primeiro século da era cristã, do primeiro século, do tempo de Jesus, testemunha era igual a ser mártir, era morrer, estar disposto a morrer. Então, o nosso empoderamento nos faz adotar, abraçar a teologia da cruz, aquele que diminui para que ele cresça, aquele que é capaz de dar a sua própria vida. Somente assim nós seremos capazes de viver a missão como Jesus, porque ele diz que, como o Pai o enviou, ele nos envia. Quando perguntaram a George Miller sobre o segredo do seu ministério, a sua resposta imediata foi: o segredo de George Miller é que George Miller morreu já faz alguns anos. Repetindo, o segredo de George Miller é que George Miller morreu já há alguns anos atrás. Para quem não conhece, George Miller é chamado o pai das missões de fé. Quando ele começa o seu ministério missionário, a Inglaterra tinha vagas em orfanato para cerca de 3.500 órfãos. E George Miller, só ele, ao final da sua vida, ele tinha abrigado 10.024 órfãos. A partir do seu exemplo, quando ele morre, a Inglaterra já tinha mais de 100.000 vagas em orfanatos. De 3.000, quando ele começa o ministério, para 100.000, quando ele morre. E na biografia do George Miller tem coisas fantásticas, né? O George Miller, ele não pedia dinheiro, ele apostava em oração, né? E diz que a oração de George Miller alimentou 10.000 órfãos. Quantas vezes você lê na biografia dele de que dormiram sem ter o que comer e no dia seguinte ter caminhões de produto na porta do orfanato? Vale a pena consultar essa biografia. É preciso reafirmar em nossos dias o motivo da nossa existência. A glória de Jesus, Senhor da igreja.
É tempo de reconhecer que Deus é maior do que nós. E isso passa pelo que o Lidório diz, de desglorificar a igreja para glorificar a Deus. E nesse tempo que nós temos vivido de pandemia, de quarentena, de isolamento social, vitimados pelo Covid, talvez a gente esteja olhando para a igreja, talvez, eu digo isso, a igreja institucional, com olhares diferentes, que nós não sabemos como vai ser a nossa relação com isso, após esse período. Por isso, mais uma vez, é importante que nós reconheçamos a nossa identidade, o nosso pertencimento e a nossa missão. Buscando a resposta para como fazer missões em tempos de crise é redescobrir sua identidade, pertencimento e papel em Cristo. Buscando compreender o significado dessa resposta, vamos tentar responder biblicamente 3 perguntas. Quem somos, de quem somos e para quem somos o que somos. E para que somos quem somos, melhor dizendo. Então, nós já lemos o texto de 1 Pedro, já lemos o texto do Êxodo 19, agora nós vamos ler 2 Coríntios 5:20, que diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilie com Deus. Nesses 3 textos que nós lemos, nós vemos 6 figuras que nos identificam. Primeiro, em 1 Pedro 2, verso 4, nós somos identificados como pedra viva. Ainda no verso 5, nós somos identificados como casa espiritual. No verso 9, nós somos identificados como nação santa. No verso 10, como geração eleita e povo de Deus. Em Êxodo 19, além do que Pedro fala, nós temos o sacerdócio real. E em 2 Coríntios, nós somos chamados embaixadores. Nesses 3 textos, essas figuras representam ou identificam quem somos. Nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas que edificam a casa espiritual. Nós somos uma nação santa, constituída por uma geração eleita, povo adquirido, para ser um sacerdócio real, ou sacerdócio de reis, ou como o Senhor propõe a Davi, é uma nação de reis e rainhas, por isso reais, porque nós somos filhos do rei e embaixadores. Há uma significativa relação entre quem somos em Cristo Jesus e o que somos chamados a fazer. O apóstolo Pedro relaciona a identidade e missão ao afirmar que somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito disso, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E Jesus, ele faz a mesma coisa, ele aponta a nossa identidade e a nossa missão, ou a nossa vocação, o nosso papel a ser desenvolvido. Jesus faz o mesmo ao declarar que nós somos sal da terra e luz do mundo, alertando para a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Na palavra de Jesus ali em Mateus, nós somos sal da terra e luz do mundo. E essa nossa identidade deve estar associada à missão. Qual é essa missão? Sob o risco de nos tornarmos, se não for, temos o risco de nos tornarmos um sal sem sabor e uma luz que não brilha. Então, Jesus conclui apontando qual é o papel. A nossa identidade é sal e luz, agora a nossa missão. Assim, né, começa o texto, assim, já que vocês são sal e luz, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a Bíblia nunca apresenta a nossa identidade divorciada de um papel que nós temos a cumprir.
está sempre intimamente ligado. E nós precisamos estar atento a isso, porque é muito comum, eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu fui posto como cabeça e não como cauda. Tá, filho, mas atrelado à sua identidade, tem uma missão, tem um papel a ser cumprido. No Êxodo 19, o Senhor fala o que fez, propõe a eles: se ouvirdes atentamente a minha voz, vocês serão minha propriedade exclusiva, vocês serão nação santa, vocês serão meu sacerdócio, vocês serão meu povo. E em seguida o Senhor dá uns estatutos, porém, vivam dessa forma. E o Senhor dá os 10 mandamentos. Porque quando a gente não reconhecer a nossa identidade, já nos leva logo de imediato quebrar o primeiro e o terceiro mandamento. Porque se nós não nos reconhecemos quem somos, nossa identidade, a quem pertencemos, o nosso pertencimento e o que temos que fazer, qual é o nosso papel, nós não amamos Deus acima de todas as coisas. Nós não sabemos quem somos, como saber quem Ele é. E no terceiro mandamento, nós levamos o nome de Deus em vão, porque nós somos o povo que se chama pelo seu nome, todavia a gente vive sem saber quem somos e o que temos que fazer. Vivemos como ovelhas que não têm pastor. Já quebramos 2 mandamentos só em não ter uma definição, uma clareza de quem somos. Quem somos? Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós somos feituras dele. É interessante, no culto do último domingo, o pastor usou uma fala do Rubem Alves, né, saudoso irmão, que ele fala que a conversão é uma metamorfose. E essa figura que Paulo usa ali, de poema, né? Nós somos um poema de Deus, ele vem depois de Paulo mostrar quem nós éramos. Então nós sofremos uma metamorfose, nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, nós éramos inimigos de Deus por natureza, estranhos às promessas da aliança, mas aconteceu uma metamorfose, e agora nós somos poema de Deus. Somos feitura dele. Mas, mais uma vez, nós temos a identidade associada ao propósito. Somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Mais uma vez, nós temos a identidade e o propósito. Nós temos, e nesse de Efésios 2:10, nós temos identidade, pertencimento e propósito, papel. Só nesse versículo nós já identificamos quem somos. Feitura de Deus, fomos feitos por Ele, mas feito por Ele, criado para Ele, Cristo Jesus. E para quê? Para boas obras. Está ali o papel. Então, demanda de nós que reconheçamos quem somos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, e propriedade exclusiva, propriedade particular, essa expressão que é usada tanto por Pedro quanto por Moisés no Êxodo, é uma tradução de uma palavrinha hebraica chamada segula, né, que dá uma ideia de aquilo que me é precioso. É isso que o Senhor fala em Êxodo 19, quando Ele fala para o povo dele: vocês serão minha propriedade peculiar, exclusiva, vocês serão para mim povo precioso, ainda que eu seja Senhor de toda a terra, de todas as nações. Vocês, dentre esta nação, vocês serão um tesouro precioso. E é o que Pedro fala para a gente, igreja, já no Novo Testamento. Vocês são um tesouro precioso, adquirido por Deus, não com algo comprado, adquirido com algo corruptível, como ele fala no começo da carta, mas para uma herança incorruptível, adquirida pelo sangue incorruptível.
Então a gente precisa desenvolver essa identidade de quem somos. Nós somos embaixadores de Cristo e semana passada a gente falou disso. O embaixador, ele está disponível, sempre pronto a cumprir a ordem, a representar aquele que o colocou na condição de embaixador. Então, o embaixador do Brasil, em qualquer país que ele estiver, ele está sob ordem do seu presidente. Ele está lá para cumprir a ordem do seu presidente, não interessa onde ele está, em qualquer domínio. Da mesma forma, nós, como embaixadores de Cristo, aonde estamos, aonde quer que estejamos, nós estamos sob o seu comando para fazer o que ele manda. Então, nós somos propriedade deles, sacerdotes dele, nação dele, embaixadores dele. De quem somos? A gente já falou um pouco, não vou me deter muito nesse ponto. De quem somos? Em 2 Timóteo 2,4, Paulo fala: nenhum soldado em serviço se envolve com o assunto da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou. Tanto no texto do Êxodo quanto no texto de 1 Pedro, é dito que nós somos propriedade exclusiva. Logo, nós devemos desejar agradar aquele que nos alistou para a batalha. A figura do soldado que foi alistado para a guerra, que Paulo usa, nós somos dele. Nós somos o povo que o Senhor se agradou de dar o seu rebanho, como está lá, o seu reino, como está em Lucas 12:32, que nós não devemos temer, antes devemos nos regozijar, exultar, né, como Pedro fala, 2 vezes Pedro fala na sua primeira carta, que nós devemos exultar por ser de Deus, exultar, se alegrar por ser dele, porque ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos dele, feituras deles, então devemos nos alegrar e não temer, porque a ele agradou nos dar o reino. Somos feitura dele, criado para que andássemos em boas obras. Somos propriedade exclusiva. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos ministro da reconciliação. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, ele vai dizer que Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Nós falamos disso semana passada. Mas ele nos deixou o ministério da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se por nosso intermédio Deus exortasse o mundo para que estes se reconciliassem com ele. Para que fomos feitos? Todos esses textos, né, estão entranhados, não só a nossa identidade, mas o nosso papel. Agora a gente vai falar um pouco mais detidamente deles. Nós somos feituras de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Então nós não somos um bibelô de Deus. Nós não somos aquele bibelô que a gente coloca na estante com todo o cuidado do mundo e ele fica lá parado, embelezando o móvel ou o ambiente em que foi colocado. Não, nós somos esse poema, nós somos essa obra de arte de Deus, todavia é uma obra de arte que vai servir, ela é para boas obras, ela é uma obra de arte para o serviço. Nós não fomos feitos para embelezar. E nisso, mais uma vez, eu destaco o que a gente falou a semana passada, a distinção de papéis. Ambos somos povos missionários. Todavia, no papel que Israel cumpria, era aquele papel estático, de uma nação para atrair. Nós, como igreja, o nosso papel é em movimento, é indo, ide, faça. Há imperativo que nos ordena a se movimentar. A nossa missão é centrífuga, é de nós para o mundo. Então, nós não somos bibelores, somos poema de Deus, somos feituras dele, mas para boas obras. Somos embaixadores de Cristo.
mas não o embaixador como um título. Nós somos embaixadores como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilie com Deus. Nós somos agentes ou ministro de uma nova reconciliação. Ministro que apontamos um novo e vivo caminho. Eu costumo brincar, às vezes, dizendo, eu ainda não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei qual é o meu papel. A Bíblia diz, todos somos ministros da reconciliação. Antes de sermos ministros de louvor, ministro disso ou daquilo, líder disso ou daquilo, nós somos ministros da reconciliação. Nós somos aquele que assumimos e completamos em nosso corpo a obra de Cristo. Cristo como o ministro da reconciliação, o nosso grande sumo sacerdote, bispo das nossas almas, ele reconciliou o mundo com Deus. Mas nós, como ministro dessa reconciliação, tornamos conhecido que há um novo e vivo caminho de reconciliação. Um novo e vivo caminho, como agente, como ministro da reconciliação. Nós somos, sim, pedras vivas, como Pedro fala, nós somos edifício espiritual, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Sempre, como eu tenho dito desde o começo, a nossa identidade está associada a quem pertencemos e o que devemos fazer. Então, por meio de Jesus Cristo, nós oferecemos sacrifício espiritual e aceitáveis a Deus. Nós somos, sim, como diz Pedro, na 1 Pedro 2,9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mais uma vez, tem um propósito, voltando à figura que eu usei referente a Efésios 2,10. Não somos bibelô, não somos manequins na vitrines a serem observados, somos embaixadores, somos sacerdócio real para anunciar as grandezas. E é importante a gente ter em mente, porque virou quase uma verdade bíblica, mas não é. Tem o seu lugar de importância, mas não é. Que uma frase muito famosa: pregue a palavra, se necessário com a vida. Todavia, toda vez que você lê nas Escrituras do Novo Testamento, a exortação, a pregação da palavra é o querigma, é uma ação de proclamação. O testemunho, ele acompanha a proclamação, mas nós devemos anunciar, proclamar em alta voz as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O papel de Israel como nação entre as nações era um papel de atração, de ser visto. Ao guardar os mandamentos e viver sob os estatutos de Deus, eles olhariam e ver que Deus tão grande, que povo tão sábio que tem estatutos quanto esse. E atrairia a muito. Agora, o nosso papel é ir e anunciar. Aquietai-vos, o fim está próximo. Paul Stevens, no seu livro Os Outros 6 Dias, ele tem uma fala dele que é muito interessante. Ironicamente, abre aspas para ele, ironicamente, em sua constituição, a igreja é um povo sem leigos, no sentido usual da palavra, mas cheia de clérigos, no verdadeiro sentido dessa palavra, dotados, comissionados e apontados por Deus para continuar o seu serviço e missão no mundo. A igreja não tem, então, um ministério. Ela é um ministério, o ministério de Deus. Ela não tem uma missão, ela é a missão.
há um povo trinitariano, um povo que reflete o Deus uno, que é amante, amado e amor. Ele é amante, ele ama. Ele é amado por aqueles que ele comprou, adquiriu como propriedade exclusiva. E ele é amor, porque dele emana bondade e amor. E ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Caminhando para o fim, Sirênios, um teólogo bizantino, ele diz: a igreja sofrera a tentação de desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. Nós destacamos aqui ao longo da nossa fala 3 pontos: quem somos, de quem somos e por que somos quem somos. A igreja sofrera a tentação de desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. A imagem do primeiro homem, Adão, a igreja também peca quando esquece o porquê está aqui e imagina ser suficiente apenas existir. Torna-se assim tal qual uma linda rosa vermelha, a qual nasce, cresce, murcha e morre, em um campo distante, sem por ninguém ser vista, sem a nenhum olhar dar prazer. Como eu disse, os salvos em Cristo Jesus não são bibelôs de Deus, que ficam enfeitando, adornando uma vitrine, um móvel, ou, no caso, uma estrutura onde a gente se reúne. Não. Nós somos embaixadores, sacerdotes, somos feituras para boas obras, para anunciar, para reconciliar. Por fim, no final das contas, a principal tarefa da igreja é redescobrir a sua identidade. O que é ser uma igreja missionária? 1 Pedro 2:9. E também que a atividade missionária não é tanto uma ação da igreja, mas é simplesmente uma igreja em ação. Missão é obra de Deus. Todos quantos foram alcançados pelo Evangelho de Cristo são missionários. Ir pelo mundo afora proclamar o Cristo é uma tarefa importante e necessária, mas não é o que me define como missionário. O que me define como missionário é ser de Cristo. Não é necessariamente eu estar indo o mundo afora. A minha missão pode acontecer dentro, nos portões ou no mundo. O que me define um missionário é ser de Cristo, porque Deus é um Deus missionário e quem pertence a Ele é um missionário. Vamos despertar para a concepção de que fazer missão é viver para Cristo. E como disse certa vez Agostinho, o Deus a quem pertencemos é um Deus que envia, é enviado e está enviando. Eu termino mais uma vez citando Paulo. Deus estava reconciliando, em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. E nos deixou um ministério da reconciliação. Nós somos propriedade exclusiva, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos sim feitura dele, nós somos embaixadores, mas para boas obras que ele preparou para que nós andássemos nela. Há uma missão, há um Deus missionário e há uma igreja missionária. Não há outra opção. Que Deus nos abençoe, que Deus inculque em nossa mente e coração a sua palavra, que o Senhor nos desperte para a vocação que temos, que nós venhamos a identificar o nosso papel, o nosso pertencimento e a nossa função neste mundo. Vamos orar terminando? Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado,
Agradecemos por esse tempo, Senhor, esse tempo de reflexão na Tua palavra, esse tempo de pensar acerca do nosso papel como igreja. Agradecemos porque o Senhor nos incluiu na sua missão de redimir o mundo, Senhor. Nossa oração é que o Senhor não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Nos desperte, nos capacite, nos mobilize, nos envie, Senhor, em nome de Jesus. Amém.